Eu sou Aderbal Machado, nós estamos no Memória ABC, programa apresentado pela TV e Rádio Câmara, todas as segundas, quintas e sextas-feiras a partir de 20 horas. Hoje é dia 15 de julho. Conversar, a partir de agora, com Fernando Humberto de la Torre. Quando se falar em Fernando Humberto de la Torre, a memória que vem na cabeça da gente é cinema, essencialmente cinema em Balneário Camboriú, embora seja um empresário de outras atividades. De la Torre, prazer em tê-lo aqui. Tá, obrigado igualmente. E quero agradecer também esse convite da TV Câmara para dar uns depoimentos sobre a cidade de Balneário Camboriú, seu início, a emancipação do município, que eu tive o prazer de acompanhar. Você participou intensamente da vida política da cidade, da vida empresarial da cidade, mais ainda, que você é um empresário consagrado da cidade, mas sempre que fala no seu nome, que a gente teve uma relação, inclusive, de negócio, quando eu era da prefeitura, a gente alugava o seu ambiente ali para grandes espetáculos, aliás, um ambiente está funcionando ainda, né? Continua funcionando. Está funcionando ainda, né? E era um ambiente especial para isso, por acústica, pelo número de vagas que tinha para a pessoa assistir ali. Quando fala em você, te fala em cinema, e agora você tem o Museu da Imagem e do Som, que é de caráter até internacional. Você montou ali os equipamentos que você tinha, que usava nos seus negócios, seu cinema. Queria que você falasse um pouco dessa sua atividade de cinema primeiro, depois a gente vai para as outras atividades e para a sua vida, desde lá do início da sua vida em Balneário Camboriú. Bom, a minha atividade no cinema iniciou com a construção do Cinema de la Torre. Isto nos anos de 1965, quando eu auxiliei meu pai, Eduardo de la Torre, na construção do primeiro grande cinema do Balneário de Camboriú, que estava situado na Avenida Brasil, né, e que tinha capacidade para 1.200 pessoas, numa época em que Balneário de Camboriú, a sua população não chegava a 10 mil habitantes. Então é um dado importante porque na época 12% da população dava para ser acomodada dentro das instalações do Cinerama. É bom dizer para as pessoas que eventualmente não saibam, onde é o Shopping Cinerama hoje? Hoje, onde é o que era o seu cinema, na verdade. Isso, na Avenida Brasil, 1695. Então, e aí depois você passou para o Cine Itália, não é isso, né? Cine Não, Itália. Logo em seguida, em 1984, aliás, em 73, foi o Alto Cine. Alto Cine, exatamente. O Alto Cine, O Alto Cine, situado na frente da Praça das Bandeiras, grande shopping da Construção Civil. Shopping da Construção Civil. Eu até posso dizer porque frequentei ali também, na época que era o Alto Cine, que apresentava ali um negócio que hoje pouco se vê no Brasil, se vê muito no exterior, né? Você entrar com o automóvel e assistir no telão as filmagens ali. Você durou quanto tempo o Alto Cine? O Alto Cine ele foi inaugurado em 1973 e ele funcionou até 1985. 85, Você sabe 90. que eu conheci em 1983. Sim. Eu assisti ali o filme que não esqueço até hoje, Joana a Francesa. Joana a Francesa. Assisti ali naquele telão ali, exatamente nessa época, 1983, onde eu fiquei hospedado no edifício Dona Rosinha. Eu estava em convalescença no apartamento do Amilcar Gazzaniga, que então era prefeito de Itajaí. Muito amigo meu e ex-colega meu do curso secundário. Estudamos junto em Blumenau, Amilcar Gazzaniga. Coisa boa. E, por coincidência, o pai dele era o proprietário dos cinemas de Itajaí. Veja só, então vocês eram, além disso, colegas e amantes da mesma arte, né? A arte do cinema. Fernando, com relação à sua atividade na cidade, você teve uma intensa vida política também na cidade, você chegou a ser vereador, né? Bom, o Aderbal, eu acompanhei, inclusive, eu tinha 18 anos, acompanhei todo o movimento de emancipação do município de Balneário Camboriú. 64, 63, 64. 63, que começou esses movimentos. Esses movimentos eram reuniões que eram feitas onde o meu pai, Eduardo de la Torre, sempre estava presente, em companhia do ex-prefeito Higino João Pio, do senhor Álvaro Silva, Domingos Fonseca, Aldo Novaes. Então, esse grupo de pessoas se reuniam sobre a orientação do ex-deputado
da época aqui, deputado Newton Cooker. Newton Cooker, então, Newton era o representante da Era o área, representante da região e foi o que incentivou e deu toda a orientação para essas pessoas de como proceder o processo de emancipação do Balneário de Camboriú. E eu, como adolescente, sempre acompanhava meu pai e Você acompanhava... tinha que idade na época? 18 anos. 18 anos. 18 anos e eu acompanhava essa movimentação Eu lembro toda, que eu vi né? o abaixo-assinado pedindo a emancipação com a assinatura do seu pai. Exatamente. Eu li historicamente, eu fui fazer uma pesquisa e me lembro perfeitamente a assinatura forte, letra grande, Eduardo de la Torre, eu lembro dessa aí. Por que que eu lembro? Porque na época que eu vi, a gente tinha apresentações no seu ambiente. Disse, ó, esse aqui é o pai do Fernando. Sim. Eduardo de la Torre da época. Você lembra bem dessa época? O que é que marcou bem essa época para você, dessa participação? Olha, o que me marcou foi a votação, que foi muito tumultuada na Câmara de Vereadores de Camboriú, do projeto de lei de emancipação. Que o projeto de lei ele foi de autoria do então vereador da época, Aldo Novaes. Aldo Novaes. E o resultado eram 7 vereadores e o resultado da votação foi 5-2. Eu lembro na época para a que emancipação. O Álvaro Silva chegou a comentar isso aqui, que o episódio a gente conhece mais ou menos assim, mas o Álvaro tem um conhecimento interessante disso, porque havia uma pendência de um vereador, uma dúvida de um vereador, que era vinculado a uma empresa, e chamaram o empresário para ele convencer o vereador a votar, que é onde deu a diferença. E exatamente quem fez essa conversação toda foi o meu pai, Eduardo de la Torre. Então. Porque na época ele era um dos construtores aqui em Balneário Camboriú, né? Construiu o edifício Arlene, o edifício Atlântico, o Cinerama, e ele consumia muito cimento, comprava muito cimento da fábrica de cimento lá de Itajaí. É Votorantim, não? Votorantim. Votorantim, né? Votorantim. E a Votorantim tinha um funcionário que era vereador? Que era vereador em Camboriú e que trabalhava lá na Pedreira, em Macacos, em Camboriú. Né? E aí o meu pai foi falar com o gerente geral da Votorantim lá em Itajaí, e esse gerente então acionou esse vereador para que votasse favoravelmente pela emancipação. Foi onde deu a diferença. Foi onde deu a diferença. Mas a emancipação, depois da emancipação foi complicado aqui adaptar tudo aquilo. Depois houve o episódio da eleição do Higino. O Higino era do PSD, não tinha partido, na verdade. Mas aqui a predominância era da UDN. A UDN tinha 2 vereadores no distrito e só um do PSD. O Álvaro falou nessa história que tiveram que fazer uma manobra para indicar o Higino, que não tinha atrito com ninguém, para que todos acabassem elegendo o Higino Pio, como de fato aconteceu. Você participou dessa discussão? Participei, inclusive participei da campanha política do Higino João Pio, e na época nós tínhamos um grupo de jovens, que era o Evaldo Bentim Filho, o Ademar José da Silva e o João Jorge Pio, que era filho do Higino João Pio. Então nós tínhamos esse grupo que ia colar cartazes nos diversos bairros. A linha de frente. A linha de frente, exatamente isso. Né? Como é que vocês receberam a eleição do Higino? Foi uma bonita vitória? Foi uma festa na cidade e exatamente o Álvaro hoje é um grande historiador aqui do Balneário de Camboriú, né? E outra coisa, foi o nosso primeiro presidente da Câmara aqui do Balneário de Camboriú. Ele chegou a assumir interinamente. Ele assumiu interinamente com a morte do Pio, porque na época ele era presidente da Câmara e na época do Pio aí não havia vice-prefeito. Então assumiu o presidente da Câmara, que era o Álvaro Silva, né? A sua participação mais na política, depois que você adentrou mais um pouco assim, qual foi? Olha, depois da eleição do Pio, aí na segunda legislatura eu me candidatei a vereador. E eu fui o vereador mais votado na época, com 204 votos. E eu consegui do total dos votos, 17% dos votos válidos. E na época o município de Balneário Camboriú tinha 2.500 eleitores. Isso aí foi nos anos de 1969. A eleição foi dia 15 de novembro de 1969. 69. Ainda era eleição geral naquele tempo, né? Era para presidente e a vereador, não era não? Não, era só para vereador. Só municipal? Só municipal. Deputado estadual? Só municipal. Eu acho que era só municipal, não tenho bem lembrança, mas eu acho que era só municipal. Qual foi, como é que você lembra de algum projeto que você apresentou na época, quando era vereador? Olha, na época eu apresentei diversos projetos, inclusive eu tenho até hoje uma cópia que eu fui também
após ser presidente, eu fui presidente da Comissão de Redação de Leis. E um parecer que eu dei, que eu achei muito importante, eu tenho até hoje exposto lá no museu, foi o que declarou de utilidade pública o curso de ensino superior de Itajaí. Que na época era... Era FEPEV, FEPEV, né? FEPEV. FEPEV, né? Então eu acho foi um parecer muito importante, né? Reconhecendo aquela instituição superior, né? De utilidade pública. Bom, depois você foi para o Cine Itália, depois o Alto Cine, você também simultaneamente fez o Cine Itália, não foi isso? Eu ajudei na construção também o meu pai no Cine Itália. Funcionou quanto tempo o Cine Itália? Ele foi inaugurado no dia 13 de dezembro de 1984. E, na verdade, até hoje ele... Se houver... Mas se for preciso exibir filme, há possibilidade, porque a cabine está toda intacta. Você tem a máquina lá toda? Os projetores, tudo tá funcionando. Tudo funcionando. Mas tudo funcionando ainda? Tudo funcionando. É mesmo? Está exatamente como na época que foi construído. Quantos? 8 milímetros? 16 milímetros? Não, 35 milímetros. 35 milímetros. 35 milímetros, e os 2 projetores que tinham lá eram 2 projetores. Quer dizer, se chegar alguém hoje assim, ó, tem um filme aqui, eu quero exibir agora. 35 milímetros, um filme que era daquele tempo dos projetores antigos, mecânicos. Se eu quero exibir agora, e nós exibimos. E outra coisa, ele continua, que nem eu já falei, intacto, com os 700 lugares, as poltronas da época que foi construído, de 1984. E se quiser exibir hoje filmes, nós podemos exibir, mas como houve uma queda muito grande no movimento dos cinemas, que se chamavam cinemas de rua, né? Então hoje nós diversificamos um pouco a utilização do espaço. Então é utilizado para shows, outra coisa, você lembrou bem daqueles eventos que eram feitos pela prefeitura, grandes shows, né? Grandes shows. Eram realizados lá, né? Outra coisa, formaturas são realizadas hoje, né? As formaturas, às vezes, algumas da Univale, quando o espaço... Que é um local privilegiado, né? Fica na esquina da 700 com a Central, né? Com a Central, e agora, ainda que foi construída ali na frente, nós construímos o edifício de La Torre, e ali hoje nós temos um estacionamento público para 100 automóveis. Então, a lacuna que havia ali, o problema que havia de estacionamento, agora está resolvido com esse estacionamento, né? É certo. Com relação ao Museu de Imagem e Som, que eu acho uma iniciativa memorável para a cidade, sem dúvida nenhuma, como é que você montou só com o equipamento que tinha ali, ou você adquiriu outros equipamentos para montar o museu? O que é que compõe o museu hoje? Não, tudo começou quando nós fechamos o Cinerama, aí começou a ficar Mas esses equipamentos você tinha guardado em casa? Não, esses do Cinerama estavam no Cinerama. Agora, uma grande quantidade nós tínhamos ali no Cine Itália, onde hoje, no primeiro andar em cima, onde hoje é a academia, nós tínhamos um depósito ali. Né? E fora isso aí, nós tínhamos mais 2 depósitos aqui, 2 garagens na cidade, onde eram guardados esses equipamentos. Mas eles guardados, encaixotados, com o tempo vai se deteriorando e vai se perdendo algumas peças. Então, chegou num momento que eu digo, poxa, eu tenho tanta coisa relacionada à imagem e som que eu acho que está na hora de expor ao público. Né? Então aí fui construindo aos poucos o museu, a gente fez a montagem do museu, essa montagem eu fiz baseado nos museus lá do exterior e aqui do Brasil também. Você chegou a visitar outros museus para ver como é que era? Você buscou assessoria para isso ou você fez daquilo que você conhece? Não. Com o que eu conheço, e fiz tudo pelo meu conhecimento, e outra coisa, pelas viagens que eu fiz, né? Então eu procurei viajar e conhecer os maiores museus do mundo. Por exemplo, eu fui a Turim, conhecer o Museu Nacional do Cinema Italiano, que é um dos maiores do mundo. Outra coisa, eu fiz uma visita a Lyon, na França, só para visitar lá a casa onde hoje é um museu dos irmãos Lumière, que foram os inventores do cinema, né? Que foram os que construíram o primeiro projetor de cinema em 1895. Né? Então eu visitei diversos museus. Outra coisa, o Museu Nacional de Nova York, a Cinemateca de Lisboa. Né? Então foram diversos, e aqui na América do Sul também, né? Principalmente, e as peças, a aquisição das peças, muitas delas adquiridas em feiras. Né? Então tinha a feira... Essas feiras de rua, né? Por exemplo, eu cada 3, 4 meses eu faço uma viagem a São Paulo a negócio e já aproveito o fim de semana para visitar a Feira do Bexiga, a Feira do MASP, a Feira de Benedito Calixto, a Praça Benedito Calixto.
Nessas feiras de antiguidade sempre se encontra alguma coisa, né? Uhum. E você precisou recuperar muito equipamento dali? Ah, sim. Para ele ficar pronto para ser exibido ali? Sim. Muitas peças aí têm que ser recuperadas e restauradas, né? E o restauro se faz tudo dentro de um padrão aí para não descaracterizar as peças. Né? Então, o que acontece? Nós só queremos preservar as peças, não modificá-las, entende? Então, elas estão expostas ali exatamente como foram fabricadas. Algumas delas funcionam ainda? A maioria funciona. A grande maioria funciona. Quer dizer, você ao recuperar, você recuperou também a funcionalidade. A funcionalidade. A maioria funciona. E ali nós temos projetores de cinema de 35 milímetros, 70 milímetros, 16 milímetros, 8 milímetros e meio. Quer dizer, nós temos projetores de todas as bitolas de filmes que foram fabricados, né? Você tem também filmes... Ah, sim. É celuloide, né? Celuloide. Celuloide, né? Celuloide. Você guarda muito filme de celuloide, hein? Guardo bastante. Filmes ainda não tanto. Agora, aqueles trailers, que era um resumo do filme, que era normalmente exibido antes da exibição do filme normal, né? Para fazer a propaganda do filme. Esses aí eu tenho aproximadamente 6 mil. 6 mil? 6 mil. Eu tenho os antigos, que nós guardávamos no tempo do Cinerama. Você lembra de algum Cinerama. que você tem? Algum nome de algum que você tenha? Eu tenho o Cinema Paradiso, o Dr. Givago, né? O Cinema Paradiso é bem emblemático, né? Bem. E é a história do Alfredo, aquele projetor do operador Aquilo do ali cinema. É muito a sua vida, né? É a minha vida. Cinema Paradiso é a sua por isso vida, que né? o filme que eu mais aprecio é esse, porque é um resumo ali da minha vida. Entendeu? Tá certo. Né? Fernando, a gente volta daqui a pouco, depois vamos fazer um intervalozinho rápido aqui. A gente volta em seguida nessa entrevista com Fernando Humberto de la Torre. Daqui a pouco a gente vem. Você está acompanhando Memória DC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Infelizmente, centenas de idosos sofrem violência física ou psicológica praticada em sua maioria por pessoas próximas. E por medo ou por impossibilidade, eles acabam não pedindo socorro. O programa Abraço da Prefeitura de Balneário Camboriú chega para recontar essa história. Com estrutura e pessoal qualificado, acolhemos e cuidamos de idosos, vítimas de maus-tratos ou em vulnerabilidade social, oferecendo lar temporário, apoio psicológico, orientação jurídica e reinserção social. Abraço, programa de acolhimento e proteção à pessoa idosa. Quem viveu tantas experiências vai sempre merecer nosso respeito e nosso cuidado. Disque 3363-3020 se você souber de algum caso de violência. Um programa da Prefeitura de Balneário Camboriú, desenvolvido pela Secretaria da Pessoa Idosa, que promove acolhimento e proteção para idosos em situação de violência e vulnerabilidade. Você está acompanhando Memória DC. Continuamos aqui a nossa conversa com Fernando Humberto de la Torre. Mas assim é o emblema do cinema em Balneário Camboriú, Cinerama, Autocine, Cine Itália e o Museu da Imagem e do Som. Fernando, mas no Cinerama, que eu não cheguei a conhecer o Cinerama, conheço agora, né? Tá lá. Quem é que você lembra de importância, gente de expressão que frequentava o cinema normalmente, o Cinerama? Olha, o Cinerama foi inaugurado em 1967 e até os anos 70, 75 era o ponto assim de encontro mais importante da cidade, de artistas, autoridades, né? E normalmente os fins de semana todos os políticos de Florianópolis que vinham para cá, inclusive governadores,
que vinham para cá, eles se reuniam na sala de espera do Cinerama. E ali, muitas vezes, eram discutidos assuntos políticos. Né? Outra coisa, o único presidente que veio em visita oficial ao Balneário de Camboriú foi o João Figueiredo. E ele foi recepcionado nas dependências do Cinerama. Então, o Cinerama era, assim, o espaço mais importante para se realizar esse tipo de eventos políticos. Inclusive socialmente, né? Socialmente. Eu me lembro desse tempo, na época que as pessoas se produziam para ir ao cinema, né? Ah, sim, era desfile de moda no cinema. Era um desfile de moda. E uma das frequentadoras assíduas do Cinerama foi a Vera Fischer. Então, a Vera Fischer. Que morava em Blumenau, mas os grandes congressos, aí foi feito um congresso, acho que nacional, do Lions e outro do Rotary, foram realizados lá no Cinerama. Eu não sei se é verdade o que me disseram, que ali o Cinerama, você sobe a escada hoje, no Shopping Cinerama, e dizem que os bancos ainda estão embaixo do assoalho atual, é verdade ou não? Não, hoje não estão mais porque... Mas estiveram ali? Estiveram ali, ficaram muito tempo ali, inclusive 6 dessas poltronas nós temos expostas, que são originais da época da inauguração, estão no museu, né? E uma parte delas a gente doou para uma igreja evangélica e outra parte aqui para a Matriz Santa Inês. Quer dizer, mas elas estão funcionando ainda? Estão, e antes de ter essas poltronas atuais aqui, uma parte dos bancos da Igreja Santa Inês foram substituídos por essas poltronas do Cinerama. Né? Que aí a gente fez uma doação para eles e fez também para uma igreja evangélica. Quantos lugares tinha no Cinerama? O Cinerama tinha 1.200 poltronas. Então tinha mais lugares do que no Cine Itália hoje? Ah, sim, o Cine Itália tem 700. Tinha 500 lugares a mais. Era enorme aquilo ali. Né? Era muito grande. Mas o padrão dele era parecido com o do Cine Itália, né? Era mais ou menos. O padrão da sala era mais ou menos isso. O padrão era mais ou menos parecido. Era um declive com uma tela. Com o Cine Itália, né? A tela que ela alterna para teatro também, né? Porque atualmente, eu não sei se antigamente era assim. Você sobe a tela. Não, o do Cinerama não. O do Cinerama tinha um palco à parte na frente. Era só tela, né? Não, e tinha um palco também na frente, mas era fixo o palco. O Cinerama não. Suspende a tela. O Cine Itália, né? O Cine Itália suspende a tela e fica formado palco aquele amplo, né? palco amplo, né? Que cabe bem. Porque ali eu lembro que eu trouxe algumas orquestras ali na época. Isso. E era um espaço, cabia muita gente ali em cima, né? Fazer a apresentação. Inclusive uma apresentação lá muito, assim, que chamou muita atenção na época foi a Orquestra de Câmara de Blumenau. De Blumenau. E um evento importante também do Alto Cine, foi a apresentação do Roberto Carlos, que lotou o Alto Cine. Aí só entrava pessoas, né? Não entrava automóvel. Eu lembro dessa participação que ficou super lotado. Super lotado. Ficou gente na rua, né? Ficou esperando para entrar. Fernando, hoje você investiria de novo em cinema? Não. Não, porque hoje a televisão, né? A televisão tirou todo o movimento do cinema e uma das razões dos cinemas fecharem, e não foi só aqui no Balneário, no Brasil inteiro, né? Principalmente cinemas de rua. E hoje que deram vez aí aos cinemas de poucos lugares, 150, 200 dos shoppings, né? Que aí já tem a praça de alimentação, gastronomia, tudo nos shoppings. É um local, né? Em que as pessoas vão para ficar um dia inteiro. E outra coisa também, né? Que se chamava os cinemas de rua. Hoje, por questões de segurança também, né, o pessoal prefere ir a shopping, né? Então, hoje não seria um bom investimento, né? Mas uma coisa, você já operou as câmeras do cinema? Uma boa pergunta, Adelbal. Eu operei já, e na época que eu era operador cinematográfico, eu comecei no Cinerama. Nós era durante o movimento revolucionário, e tinha um controle total da Polícia Federal sobre a exibição dos filmes nos cinemas. Sim. Tinha até aparecia no começo do filme... um certificado de censura na tela, projetado na tela. Esse certificado também acompanhava o filme. E eu tenho até hoje guardada, do ano de 1971, a minha carteira profissional. Você tinha que ser autorizado para fazer? Autorizado pela Polícia Federal. Então, nós íamos lá, tinha o José Bromovski, que era o outro operador. Então, nós tivemos que ir a Florianópolis, nos cadastrar lá na Polícia Federal, que era ali no Estreito, né? Deixar todas as digitais, porque qualquer propaganda, e nós já, na época, fomos alertados que qualquer propaganda subversiva que fosse aparecer na tela, os responsáveis seriam nós dois, que éramos
os 2 operadores cinematográficos responsáveis, né, e cadastrados lá na Polícia Federal. E só nós que podíamos exibir filmes no Cinerama. Pois é, a gente fala às vezes a juventude hoje a gente fala em subversivo, eles não sabem o que é. Subversivo era todo mundo que era contra o governo. Mas é subversivo. Subversivo é que trabalha por baixo dos panos, por baixo do tapete. Mas você foi chamado alguma vez por alguma normalidade nisso aí, não? Não, nunca fui chamado. E outra coisa, na época... Mas eles fiscalizavam ali? Estavam ali? De vez em quando vinha um para olhar? De vez em quando aparecia. Era raramente, mas aparecia um de surpresa ali para dar uma olhada, inclusive no material exposto na frente do cinema, que eu tenho no museu lá exposto para o pessoal ver, aqueles cartazes e aquelas fotos de cenas dos filmes para fazer propaganda. Todo esse material de propaganda obrigatoriamente tinha que ter o carimbo do Departamento da Censura da Polícia Federal. E aí tinha a assinatura do chefe da Polícia Federal. Naquele tempo era fácil conversar com eles, não? Não, era fácil. Nós nunca tivemos Desde que você seguisse tudo direitinho? Seguindo direitinho não tinha problema. Então nunca tivemos problema com a censura. Sempre foi tranquilo, sossegado? Na época, às vezes a gente tinha algum problema na entrada, principalmente do Cinerama, do ingresso de menores. Que aí tinha um filme lá, 14 anos, mas tinha um comissário de menores, que era nomeado pelo juiz de direito, que ficava na porta do cinema, só controlando a entrada de menores. Eu me lembro que no tempo a minha glória maior foi quando eu entrei num filme Censura 18 anos. A glória maior. Hoje eu daria tudo para voltar para antes de 18 anos e não entrar, né? Mas em todo caso as coisas acontecem assim, né? Mas falando em filme, o Aderbal, nós temos inclusive exposto lá no museu, então você vê a importância do museu. A gente procurou resgatar a história do cinema, mas inclusive de Santa Catarina. Nós temos lá o primeiro filme que a artista principal foi a Vera Fischer. Chama-se O Anjo Loiro. Nós temos lá o filme em celuloide, temos o filme em celuloide. Se fosse preciso exibir agora, você exibiria? Exibiria agora. E outra coisa, quantos milímetros o filme é? 35. E outra coisa, temos os cartazes do filme também e as fotos. Quer dizer, nós conseguimos resgatar tudo isso aí, né? Você nunca pensou em fazer um festival de saudade, trazer esses trailers, esses filmes para mostrar para as pessoas? Porque, não digo que seja assim um público volumoso, mas tem aficionados da arte, ainda hoje, que gostariam disso. Você fazer uma exibição desses filmes, por exemplo, você mostrar aqui Cinema Paradiso, que é um filme que até hoje é assistido por gente que gosta e entende da arte. Você falou em Dr. Zhivago, por exemplo. A gente hoje assiste Dr. Zhivago na televisão, raramente passa. É complicado isso aí, porque hoje eles vendem um pacote. Eles botam o Dr. Zhivago e mais 100 filmes. Você vai assistir isso, sabe lá Deus quando, né? Mas o celuloide é diferente. A imagem da tela do cinema é diferente de você ver na televisão, muito diferente. O Aderbal, nós até fizemos, aí foi feito um projeto aí no Arquivo Histórico aqui do município, aqui na Terceira Avenida, e foi desenvolvido um projeto ali, funcionou muito bem um ano, mas depois houve uma pequena mudança, que nós íamos ali com um projetor 16 milímetros de celuloide os filmes e ficávamos exibindo filmes, os filmes antigos que nós temos lá. E teve um sucesso muito grande. Aí resolveram substituir o projetor esse, que tem todo aquele charme do barulho, das engrenagens, puxando o filme, entende? Fazendo a atração dos filmes, né? Que bobagem. E resolveram mudar para o digital. E aí, como o nosso forte não é digital, aí a gente meio se afastou desse projeto. Né? Não dá para entender. O nosso negócio era o antigo, entende? Aí veio o moderno, aí nós já... O moderno ficou assim, mas eu acho que essas coisas têm que ser valorizadas. É como uma foto antiga do lugar onde você nasceu. Não existe mais, mas a saudade ficou. Se você pudesse voltar, você voltava. Voltava. Não é verdade? Voltava. E foto antiga também, nós temos lá uma coleção de fotos antigas do Balneário de Camboriú, lá no museu. Temos poucas expostas, né? E temos algumas assim que dá uma saudade, que nem você falou. Por exemplo, nós temos algumas fotos lá dos primeiros acidentes de automóvel aqui no Balneário de Camboriú. Onde é aqueles carros bem antigos. Isso ainda é quando não era município ainda? Não era município, quando não era município. Aí nós tínhamos uma... Aqui eles faziam corrida na beira da praia, né? Corrida de carro, né? Nós temos as fotos lá, que era uma sensação todo ano.
E o ponto de saída era do boliche, que ficava aqui na esquina da Avenida Central com a Atlântica. Sim. Tinha a famosa corrida dos calhambeques. Era só carros antigos que participavam dessa corrida na areia da praia, né? Quer dizer, então isso é uma coisa muito saudosista, e quando a gente vê, dá vontade de voltar naquele tempo para assistir aquelas corridas. Então, né? acho que essa ideia de você programar, quem sabe, juntar o esforço com algumas entidades, até oficiais aí, no caso Prefeitura, Fundação Cultural, fazer, quem sabe, um festival, não precisa ser num dia só, Sim. pode ser 10 fins de semana, sei lá, quanto, você tem 6 mil? É. Imagina, exibir 2, 3 filmes desse aí é um negócio realmente fabuloso. Eu quero primeiro dizer que essa iniciativa privada que faz isso em favor da cultura é talvez mais importante do que a iniciativa pública. A iniciativa pública é obrigado a fazer, você não é obrigado a fazer. Não, a gente faz isso por idealismo e por amor. Exatamente. Aí o resultado, eu já vou te dizer, chega quase a ser perfeito. Não é perfeito, mas você chega faz por diletantismo, porque perfeito. realmente o que existe hoje no Brasil, e aqui é uma questão que eu coloco pessoalmente, é que as pessoas não dão importância, mesmo aqueles que lidam com isso durante a vida inteira, não dão importância e jogam fora, descartam, para trocar por mais moderno. Você fez o contrário. Você adotou o mais moderno, mas preservou aquilo que você tinha, que hoje é um museu da imagem e do som. E que pode se estender para esses festivais, quem sabe, de natureza saudosista, digamos assim, né? É importante isso. Quem sabe? Aí você falou em estender, inclusive me passou pela cabeça esses dias uma ideia aí de criar um novo museu aqui no Balneário de Camboriú. Então. O Museu da Construção Civil. Aí você vai perguntar, mas por o que lá? Olha, nós temos aqui umas... Essa eu ia perguntar, mas por o que lá? Por o quê? Nós temos aqui umas maquetes feitas dos prédios que estão à venda aí, que são obras de arte. São de artistas que fazem essas maquetes todas iluminadas. Tem? Não, eu não tenho. Mas a maioria das construções, quando fazem um lançamento, durante o lançamento apresenta essa maquete. Durante a venda, fica apresentando essa maquete para os compradores. E depois são descartadas. Quer dizer, é um material, mas será um que acervo... eles guardam? Eu acredito que não. Se guardam como você guardou. Aí é diferente. Então você vê, seria um acervo que podia ser adquirido sem qualquer custo. Sim. E outra coisa, eu não conheço, mas quero ver se vou conhecer também. Paralelamente a esse Museu da Construção Civil, podia se fazer, em Lisboa, tem um Museu do Azulejo. Podia fazer anexo, o Museu do Azulejo. Né? E o Museu da Construção Civil é muito típico de Balneário Camboriú, que é uma cidade que vive essencialmente da construção civil. Né? Hoje uma das maiores economias é a construção civil. Exatamente. Né? Fernando de la Torre, obrigado para você, amigo. Eu acho que essa conversa foi, para mim, inesperada, mas muito proveitosa, até porque é difícil conviver em Balneário Camboriú e na história da cidade, quem vive no meio jornalístico não conhecer a sua história. Muito difícil, até porque você tem uma raiz muito forte na cidade em função de todas essas atividades que você exerceu na arte, na cultura e inclusive no comércio. Foi um negócio assim que fica marcado em pessoas que inclusive nem são daqui, mas que foram adotadas pela cidade, como no meu caso, e aprendi a admirá-lo por isso. E essa é mais uma faceta da sua vida que as pessoas precisam saber. Você é um empresário particular, privado, que investe naquilo que a cidade precisa que se invista, que seja na sua cultura, na sua história, principalmente na sua história. Muito interessante isso. Obrigado para você. Fica aí espaço para você. Agora dizer o que você quer, não é aquilo que eu vou perguntar. Aderbal, então agora eu vou dizer o que eu quero. Vou tomar liberdade. Claro. Aderbal, eu sempre passando diariamente, 4, 5 vezes aí pela Avenida Central, eu comecei a observar uma série de coisas e fiz inclusive um estudo sobre isso e já encaminhei aqui para a Prefeitura. A revitalização da Avenida Central. Fazer da Avenida Central um centro da cidade turístico. Você veja só uma coisa, nós temos aquele pedaço do calçadão ali que podia ter uma série de equipamentos turísticos. Continuando na Central, mais aqui em direção à Prefeitura, nós temos o Cine Itália, tem o Sesc, né? Nós temos o Teatro Municipal. Então você veja só uma coisa, do início da Central
até o teatro, quantos equipamentos que nós já temos ali que podem ser melhorados, inclusive a via pública, a Avenida Central, fazer um calçadão ali sem tirar a pista de trânsito, porque aí nós teríamos que ter uma opção e não temos. Outra coisa, fora isso aí, nós podíamos ampliar essa revitalização que hoje, queira ou não queira, é uma atração turística, o Camelô. Temos a Igreja Santa Inês. E fora isso aí, nós temos um prédio que está abandonado ali há mais de 10 anos, que eu acho que a prefeitura devia tomar alguma providência para que fosse transformado num museu municipal, o Shopping China, que dependeria só de uma simples reforma sem altos custos, né? Agora, o principal de tudo seria do poder público a revitalização desse trecho da Avenida Central e da Rua 900 até a Igreja Santa Inês. Então você vê que num percurso ali de 1000 metros, o turista podia fazer esse percurso todo de a pé e visitar todos esses equipamentos turísticos, que tem o Cine Itália ali, que a gente podia transformar em centro de exposições, tem o Museu da Imagem do Som. Então você veja, hoje já quantos equipamentos turísticos tem ali, né? Só ali, né? Só ali. Então o que precisaria? Era só uma revitalização desses espaços, né? Tá certo. Fernando Humberto de la Torre, obrigado para você, foi um prazer conversar com você, mais uma vez, depois de tanto tempo que a gente não se via, né? Nem se via, agora estamos conversando aqui, o que é muito bom, eu me sinto muito reconfortado com isso, em poder conversar novamente com você. Conversei com Fernando Humberto de la Torre, empresário de Balneário Camboriú, que é muito ligado à história da cinematografia na cidade. A gente volta com Memória ABC, depois em outra apresentação. Um abraço.